Salve, salve, caros programadores. Hoje eu tô aqui, ó, pra puxar a orelha de todo mundo, hein? O negócio é o seguinte, para de usar V8 no seu projeto CSS, hein? Se eu ver, o pau vai torar, hein? Pode parar com isso, viu? Antes de mais nada, gostaria de pedir aí pra vocês deixarem um gostei aí, deixa o like aí no vídeo aí, quem gostou. Se te agregou em alguma coisa, né? O canal hoje tem, que 58 inscritos, então vamos melhorar isso aí, porque eu voltei a fazer vídeo agora, depois de mais de ano, e é isso. Tô a fim de ver esse canal crescer, de ver muita gente aprendendo, então vamos mostrar pro pessoal o que é o CSS de verdade, beleza? Eu criei aqui um projetinho que nós temos aqui uma div, né? Essa div tem uma imagem com um texto alinhado lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tanto no mobile quanto no desktop, no mobile, né? Conforme, não sei como vocês preferem chamar, mas tanto nele quanto no desktop a gente tem essa questão aqui, né? Que é esse bloco, simplesmente um bloco que vai flutuar no seu site, falando que a gente está usando os cookies para melhorar a experiência do usuário e tudo mais, né? Beleza. Qual que é a treta de usar V8? Antes da gente explicar o V8, primeiramente eu quero explicar para vocês qual que é a diferença de um valor relativo de unidade de medida no CSS para um valor fixo. Não confundam valor relativo com position relative, não tem nada a ver, tá? Suponhamos que programador caro saiu na rua e foi assaltado, e esse assaltante assaltou ele mais uma pessoa. Essa pessoa que foi assaltada junto comigo, por exemplo, 100% do valor que ela tinha na carteira é R$ 200. E 100% do valor que eu tinha na minha carteira, R$ 50. Todas as duas pessoas envolvidas foram simplesmente rapeladas, né? Acabou o dinheiro todo. Porém, por mais que seja 100% do valor que foi levado, são valores diferentes, porque o 100% do dinheiro que estava naquela carteira representava uma quantidade, mesmo sendo 100%, e da outra pessoa representava outra quantidade. Por que eu estou falando isso? Porque aqui no CSS, quando a gente coloca a altura de 100%, esse 100% ele varia de acordo com o tamanho do elemento pai desse elemento. Então, se eu tenho um elemento que tem 200 pixels de altura e eu seto o filho dele como 100%, esse filho tem 100% de 200 pixels, ou seja, ele também tem 200 pixels. Agora, quando a gente faz, por exemplo, essa distinção e coloca V8 aqui, por exemplo, que significa Viewport Height, ou seja, estou pegando 100% da altura do tamanho da minha tela toda. Então esse é um valor fixo. Eu posso chegar, por exemplo, posso ter um Hadouken de HTML e lá no meio dele setar um elemento como 100%, esse elemento ele vai crescer e empurrar todo mundo para fora. Então essa é a diferença. Se eu chegasse, por exemplo, nesse elemento aqui, backdrop, e colocasse ele com uma altura de 100%, olha o que acontece. Você pode ver que esse elemento aqui, ó, ele sobe. Por quê? Porque se você olhar agora o meu 100%, corresponde a 176 pixels, que é o tamanho do elemento filho, tá? Agora, se eu pegar esse elemento aqui e colocar um valor nele de 100 VH, ou seja, 100 Viewport Height, ele vai descer, porque o Viewport Height corresponde ao tamanho da minha tela como um todo, tá? Até aí tudo bem, mas vou abrir aqui para vocês verem um exemplo mais detalhado sobre um problema que a gente encontra quando a gente usa esse tipo de approach, né? Então, vamos lá. Aqui no meu código, eu vou voltar aqui para o V8, tá? Então, olha só que interessante. Mesmo eu colocando ele como 100% da altura da tela, uma parte do elemento fica escondida. Mas como assim? Por que isso? O 100% da altura da tela realmente é o valor total da tela. Porém, esse pedaço aqui, ó, alguns fabricantes de smartphones, como a Apple, por exemplo, ela coloca esse rodapé. É um espaço com algumas informações sobre o site para você poder fazer a navegação. E esse é um problema que é gerado por conta disso. Por quê? Alguns ficam mais aqui em cima. Eu acredito que o Chrome é aqui em cima, o Safari é aqui embaixo, essas informações, mas enfim, não tem relevância. O que é mais relevante para a gente precisa ver que esse valor aqui ele vai ficar escondido. Então, como que a gente corrige isso? Ao invés de usar o elemento V8, a gente usa DV8, ou seja, Dynamic Viewport Height, que nada mais é do que um valor que, além de calcular a altura que deveria ser essa, ele vai descontar
tudo que a gente vai acrescentando aqui, tudo que os fabricantes de telefone, de qualquer tipo de aplicação que você estiver desenvolvendo, tiver um valor para ser descontado na altura da tela, você consegue usar. Então aqui você já viu que ele já alinhou. Fora o DVH e o VH, a gente tem também o SVH e o LVH, tá? Basicamente é a mesma coisa, tá? O L significa large, ele vai calcular sempre o maior valor possível nessa situação, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, seria um comportamento exatamente igual ao VH, porque a gente tem algo aqui para descontar no tamanho da tela. E o SVH, que S vem de small, que é pequeno, então ele vai fazer o contrário. Esses dois eu nunca precisei usar, mas fica a dica aí caso vocês tenham algo que precise utilizar nessa situação. Hoje, a partir de hoje, nos seus projetos, ao invés de você usar o VH, use o DVH, porque quando você for abrir sua aplicação no iPhone ou em qualquer navegador que tenha um cabeçalho maior, a informação que deveria ficar visível na tela, ela vai ficar, ao invés de ficar escondida por conta de valores absurdos. E nada de ficar fazendo if iPhone 6, a altura é 600 pixels, if iPhone 4, a altura é 200. Não, pelo amor de Deus, tá bom? Acho que é isso, não tem muito mais do que eu possa falar sobre esse assunto, e é isso. Muito obrigado aí, já deixa aquele like na confiança aí. E outra coisa, tem um outro vídeo meu falando sobre como alinhar o rodapé do site, que basicamente segue essa estrutura, mas aí a gente pega o código e faz tudo no passo a passo. Eu vou deixar ele aqui no comentário fixado e no card. Então acompanha também. E é isso. Muito obrigado por tudo aí, vocês aí. Se aprendeu alguma coisa, já sabe. Ajuda nós e fui!